that There's Blow Up finished. You did not see a frame of the film. You walked into a screening room in Los Angeles, California. You came out of the screening with Antonioni, and he turned to you and he said, "You didn't like it, did you?" How did he know in the screening room? Had you picked up a nervous tic? Were you doing something that he saw during the screening? I didn't understand the picture at all. And I thought the sequence, which most people say is incredibly suspenseful, was dreadfully slow. And I was sitting on my seat, and I was literally going, "Oh, get on with it, get on with it. Oh, God." And I walked out dying. Blow Up, Depois daquele beijo. Um filme de Michelangelo Antonioni, realizado em 1966, acompanha a vida de Thomas, um conturbado fotógrafo que está cansado da vida e à procura de algo novo, algo fora do cotidiano. Antonioni foca na aparição de um mistério que surge na vida dele após fotografar um casal no parque e descobrir, ao revelar o filme, que pode ter sido testemunha de um assassinato. No filme, há um forte debate sobre a relação entre as imagens, e para compreendê-lo melhor, vamos relacioná-lo com os conceitos da teoria que Gilles Deleuze apresenta em seus livros Imagem-Tempo e Conversações. Antes de tudo, é necessário entendermos primeiro o que o filósofo entende por imagem-movimento e imagem-tempo, uma vez que esses conceitos são a cerne do trabalho. As imagens de movimento são imagens em desencadeamento sensório-motor de sequências naturais. É um modelo de cinema que se estrutura por meio de cortes racionais entre os planos, cortes que são estabelecidos a partir de regras de continuidade fílmica, o raccord. Nas imagens-tempo, há a força de sua singularidade. Permite a exploração do espaço-tempo pelo espectador, representando o tempo diretamente. Não pressupõe uma verdade existente, como na imagem-movimento, mas sim é capaz de lançar novos signos, novas formas de pensar e entender o mundo. That's a completely different kind of communication than Antonioni's. Well, so much is hinted at, suggested in his film. Yes, and so much up to you, can you get it? And what you say about space, presumably it's not just objects on the set, the art direction of that, but it's also the spaces around between the actors, And the scale. Na apresentação do personagem principal, Thomas, há a familiar imagem da saída da fábrica. Ele se despede dos demais operários e corre para longe, aparecendo em seguida dirigindo um conversível e dando dinheiro para artistas. Esse paradoxo na apresentação do protagonista revela o pensamento de Deleuze quanto à imagem cristal. Sempre dupla ou reduplicada. Há as duas faces do cristal, uma opaca e uma límpida, com uma história que acontece em dois ambientes. No espaço da saída da fábrica, o personagem apresenta um lado límpido de operário. Porém, em um novo tempo, quando ele está em um conversível, falando em códigos militares num rádio dentro do carro, a imagem do operário se torna opaca e a imagem límpida se torna de um detetive trabalhando sob disfarce. Quando há a inversão, a segunda atualiza a dramaturgia da primeira e vice-versa. Antonioni brinca com a percepção do espectador em investigar quem é o protagonista até nos inserir no espaço pessoal dele, quando é por fim revelado se tratar de um fotógrafo de moda misógino e entediado com a existência. Segundo Deleuze, essa imagem cristal pode assumir algumas formas, e a forma que permite esse jogo de percepções é o par imagem virtual-real. A imagem virtual se trata da representação da imagem real. Elas são distintas, porém indistinguíveis, de modo que sempre há dúvida de para qual estamos olhando. De qualquer modo, quanto mais límpida uma dessas faces, mais opaca a outra, ou seja, quanto mais a imagem virtual de um ator se torna luminosa, mais sua imagem real fica nas trevas. Nos créditos de início da metragem de Antonioni, há a inserção de imagens dentro dos títulos. No fundo, há a imagem estática da grama do parque e dentro dos títulos, imagens de uma modelo posando de biquíni. Aqui, o diretor já atenta o espectador para olhar a imagem dentro da imagem. Se trata da imagem espelho do filme, a obra refletida na obra. Ora é o filme que se reflete numa peça de teatro, num espetáculo, ora é o filme que se torna objeto. Esse é um conceito que perpassa toda a lógica do filme. O personagem cria sua ligação com o mundo material através da fotografia. Se não estiver exercendo seu ofício, ele se torna alheio ao mundo material. Todos os personagens ao redor do protagonista são majoritariamente mudos e submissos às vontades dele. Thomas age como bem entende, acima da moral. Ele é impaciente, assedia e abusa verbalmente as modelos, chegando a se impor fisicamente sobre elas em certos momentos do filme.
Close your eyes. Entendemos então a face oposta da imagem espelho, o fracasso na comunicação da linguagem, a imagem germe. A linguagem não funciona como comunicação e os personagens não parecem se entender ou sequer ouvirem uns aos outros. O fotógrafo está em total incapacidade de comunicar sua experiência. Frenati da quelle che sono le nostre possibilità contingenti e da quelle che sono anche le invenzioni che ci viene consentito di avere, l'intuizione che ci viene consentito di avere, nel senso che molte volte proprio il nostro correre dietro al quotidiano limita la possibilità che avremmo di esprimerci in un modo molto più fantasioso. Frustrado com o trabalho, Thomas visita Bill. O amigo pintor o chama para ver um quadro e lhe diz: I must be 5 or 6 years old. They don't mean anything when I do them. Just a mess. Afterwards, I find something to hang on to. Like that. Like that leg. And it sorts itself out. And adds up. It's like finding a clue in a detective story. A reflexão do pintor está ligada com a experiência do cinema, pela ideia de imagem mental ou imagem-pensamento, de Deleuze, na qual carregamos de consciências e estados psicológicos as imagens virtuais puras, aquelas que são meras representações do passado gravado, aquela que não existe na consciência e sim no tempo. Assim, a partir dos lençóis de tempo, regiões onde armazenamos confusamente os signos apreendidos, incumbimos a imagem virtual com uma significação emocional. Organizamos os signos que coletamos para significar psicologicamente a imagem virtual pura que nos foi oferecida. Durante diversos instantes do filme, o protagonista cruza com figuras curiosas durante sua perambulação entediada. 2 freiras que cruzam a calçada com a guarda imperial, 2 homens, cada um com um poodle na frente do antiquário, uma mulher de terno coletando lixo, da qual ele passa direto para fotografar os pombos. Para ele, nenhuma dessas figuras lhe desperta significado e se tornam imagens virtuais puras. De acordo com Deleuze, não existe diferença entre a natureza e a percepção, porém a percepção é um recorte. Esse pensamento é evidente nas escolhas de atenção do protagonista no longa. Por isso, o homem sempre percebe menos do que existe na matéria. A relação entre esses 2 personagens se estabelece rapidamente, visualmente, quando ele sobe os degraus da escada se impondo acima da mulher, e no conflito dos tempos presentes. A mulher vive o presente de um passado, no qual ela possui a informação do que aconteceu e do que o fotógrafo realmente possui. Thomas vive o presente de um futuro, no qual ele ainda não tem consciência da imagem que presenciou. Thomas está presente no acontecimento, olha para ele através da câmera e o registra, entretanto, não o vê. Segundo a teoria de Deleuze, há um tempo interior ao acontecimento, feito da simultaneidade dos presentes, e no qual, apesar de desatualizados um do outro, sempre se retratam, desmentem, apagam, substituem, recriam, bifurcam e retornam. O choque desses presentes é o que pauta a negociação pelas fotografias que acontece entre eles. Quando Thomas decide investigar as fotografias que tirou no parque, ele as revela, as amplia e as organiza numa linha narrativa pela sala, conectando-as. Você lembra do conceito de imagem-movimento? Aqui, a montagem está subordinada à ação, ao desencadeamento de imagens que criam uma situação lógica de causa e efeito. O protagonista age como editor da história dentro do próprio filme. As fotografias de Thomas enchem a tela e acompanhamos a narrativa silenciosa do evento no parque. Deleuze afirma que as imagens nunca estão só, e o que conta são as relações entre elas. Tem-se um circuito em que as 2 imagens não param de correr uma atrás da outra. É um prolongamento linear de sucessão de imagens em torno de um ponto de indistinção entre o real e o imaginário. As fotografias são a equivalência virtual da imagem real do assassinato. Há momentos no filme no qual se sugere a descartabilidade da imagem virtual. Quando o fotógrafo reencontra a mulher do parque na rua, ele acaba entrando pelos fundos num show de rock, onde todas as pessoas estão assistindo estáticas.
Até que, irritado com uma interferência na caixa de som, o guitarrista destrói o instrumento e joga um pedaço para a multidão. De repente, todos despertam para lutar pelo objeto. Thomas consegue apanhá-lo e foge. Quando chega na rua, se desfaz do pedaço de guitarra, jogando no chão. A imagem virtual daquele pedaço de guitarra é completamente luminosa quando no contexto do show, pois ali ela recebe uma significação psicológica de pertence do ídolo e disputa da plateia por ela. Fora dali, a imagem real se ilumina sobre a virtual, e o objeto agora é só um destroço, perde seu valor. Thomas se encontra desamparado de volta ao parque. O grupo de atores do início do filme surge e 2 deles começam uma partida de tênis em mímica. Os demais acompanham o movimento da bola invisível com os olhos. Thomas se aproxima interessado na performance. A partir de então, Thomas vê a bola. Assim como os atores, ele a segue com os olhos. O termo blow-up é uma expressão inglesa que significa ampliação, explosão de imagem. Logo, em relação direta com as tentativas desesperadas do fotógrafo em ampliar a imagem virtual para se aproximar o máximo da imagem real, do real acontecimento. Entretanto, quanto mais ele ilumina essa face virtual, mais obscura se torna a real, e afasta ele do que realmente aconteceu. What did you see in that part? Nothing. Jag vet Antonioni sa vid något tillfälle någonting väldigt bra. Han sa det att film är ett märkvärdigt medium på det sättet att har man någonting att säga så kan man säga det med film egentligen, och man kan vara hur klantig som helst. Klantig kanske han inte sa, men du förstår vad jag menar. Mm. Och han var ju inte någon tekniker, Antonioni, det ska Gud veta. Men han fick ju saker och ting sagda. Han har i alla fall gjort 2 mästerverk, Blow Up och La Notte. Run.